açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Oppenheimer achava impossível, surreal, a descoberta do núcleo do átomo, mas em pouco tempo percebeu que o átomo liberava energia, podendo gerar energia e produzir bombas. Laboratórios abalaram o mundo com essa descoberta, que apresentava um nêutron sendo disparado no núcleo de urânio. O urânio se quebra, formando elementos mais leves, liberando energia. Logo, perceberam que quando o núcleo se quebra, ele solta nêutrons. Esses nêutrons quebram mais núcleos, uma reação de fissão em cadeia, que libera muita energia, ou seja, uma bomba. Albert Einstein assinou uma carta pedindo que o presidente dos Estados Unidos fabricasse uma bomba. Em 1942, começou a fabricação da bomba no laboratório de Los Alamos, no Novo México. Os pesquisadores tiveram que achar urânio-235, um elemento químico raríssimo na natureza, próprio para a fabricação de bomba. Depois tiveram que montar o suporte, fazer estratégias. Havia-se um grande conhecimento do estrago que poderia ser feito. A bomba continha 3 partes separadas de urânio-235 e os detonadores que ficavam nas pontas eram compostos de explosivos comuns, capazes de fazer a compactação dos 3 urânios, que causa a explosão através da reação de fissão. Que é uma reação em cadeia, onde é liberado nêutrons que entram dentro do núcleo de urânio, liberando mais nêutrons, gerando energia. Essa energia é liberada sem controle. Na história, 2 bombas nucleares foram lançadas. Essas causaram grandes desastres, contaminações causadas pela radiação, que afeta células, tecidos, órgãos e assim sucessivamente. Uma bomba nuclear pode destruir até mesmo um país inteiro, matando todo o povo que ali habita. Em Hiroshima, a bomba lançada era à base de urânio, resultou em mais de 78 mil mortos imediatamente e quase o dobro após por conta da exposição à radiação. 3 dias depois, em Nagasaki, a bomba lançada era à base de plutônio e matou aproximadamente 70 mil pessoas. A bomba atômica não emite radiação sozinha, é a quebra do núcleo do átomo que libera toda a energia sem nenhum controle, causando muita destruição. A fissão nuclear pode ser observada por
Você sabe o que é uma usina nuclear? Segundo o dicionário, usina nuclear é um conjunto de instalações industriais destinadas à produção de eletricidade utilizando a energia nuclear. Você já deve ter visto ou ouvido falar sobre essa usina, mas sabe como ela funciona? Se não, vamos descobrir. A usina nuclear é formada por 3 fases: a primária, secundária e a refrigeração. A geração de energia nas usinas nucleares começa com a fissão dos átomos de urânio no reator. A fissão gera calor que aquece a água do sistema primário. No gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Após movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. O gerador elétrico, junto com o eixo da turbina, produz a eletricidade, que abastece a rede de energia do país. Há algumas vantagens na produção de energia para um país, mas também, mesmo com todo o sistema de segurança, há riscos de vazar ou explodir, causando grande destruição para uma população. Vamos observar uma simulação de explosão de usina nuclear. Bem, como vimos no gráfico, os acidentes ocorridos numa usina nuclear podem ser de diversos níveis, de 1 a 7, do menor para o maior nível de radiação. Esse é o chamado lixo nuclear, no qual é visto aqueles elementos que apresentam grande quantidade de ondas que possuem grande radioatividade, como césio, plutônio, iodo e principalmente urânio, que é muito utilizado no funcionamento da usina, portanto, ao mais descartado deve ser contido, causando o que chamamos de acidente nuclear, ou seja, envolvimento de reações nucleares, as quais só ocorrem com o fato de 2 ou mais núcleos de um mesmo elemento que se fundem e formam outro elemento, assim liberando energia, porque após essa explosão aparecem as consequências mais terríveis e tristes do mundo. Primeiro, com esse acúmulo, a radiação contida no prédio se propaga em uma nuvem altamente radioativa, o que pode causar efeitos agudos, que são aqueles causados nos indivíduos que se expuseram à radioatividade contida na usina, tiveram contato com materiais radioativos. Ela ocorre imediatamente. Podem se manifestar como uma queimadura nas mucosas, que leva à modificação da produção na corrente sanguínea pela quebra das plaquetas. Os efeitos crônicos, que se manifestam ao longo dos anos após a exposição do indivíduo à radiação, de maneira significativa, não muito direta, só que estes se manifestam do mesmo jeito, com fatores que se mostram mais graves à medida que o tempo vai passando, como tumores que podem levar a cânceres ou outras enfermidades dentro da pessoa contaminada. Esses efeitos começam a aparecer após um período de ionização nos linfócitos, que são células que, embora se dividam, são extremamente radiosensíveis, onde nelas há uma excitação atômica, o que leva a uma ruptura de ligações entre os átomos, formando radicais livres num curto período de tempo. Vemos isso se manifestar de uma maneira mais profunda no ecossistema, quando essas ondas radioativas penetram no solo,
contaminam as plantas, principalmente os vegetais e frutas que são consumidos pela população. Essa contaminação ocorre em cadeia, pois quando o solo passa a ser contaminado, toda sua vegetação terá o mesmo destino. Com a ingestão desses alimentos surge a possibilidade de contaminação interna no corpo, levando a doenças e outras enfermidades no ser. Assim como existem as cidades fantasmas, aqui na Ucrânia existem as chamadas vilas dos resistentes. Essa é uma delas. O nível de radiação neste local onde a gente está é 20 vezes maior do que o limite máximo aceito pela comunidade europeia. Mas os 600 moradores da vila não acreditam em radiação e se recusam há 10 anos a sair daqui. Seu Valério mostra na parede o retrato de filhos e netos que mudaram, mas... Para finalizar, direi a vocês que a vida depois disso fica 1000 vezes pior mais para frente. Citaremos o que ocorre em Chernobyl, na Ucrânia. Pois bem, a população ucraniana restante no país vive bem, mas possui uma grande história com seus parentes e amigos que se contaminaram mesmo fugindo para outro lugar da Europa Ocidental. Hoje, com esses efeitos, boa parte deles não foram neutralizados porque seu tempo de decomposição química levaria centenas ou milhares de anos para acontecer. O ar que respiram pode até ser contido pela densidade que alguns materiais apresentam, como césio principalmente, no inverno, o que ameniza tal situação, por exemplo. Porém, houve muita fuga e abandono do local, e no caso, a cidade ficou conhecida como Cidade Fantasma, porque todos os seus sobreviventes da catástrofe simplesmente fugiram e abandonaram seus lares e sua cidade, indo para outras partes da Europa Ocidental. Na época, o que isolou a cidade do resto do mundo, por ser até hoje levada em conta como uma cidade cenográfica que acabava de ser feita e nunca mais iria ter utilidade alguma. No Brasil, existem 3 usinas nucleares, Angra 1, Angra 2 e 3. Angra 3 ainda está em construção, o que coloca em risco muitas áreas de preservação, como podemos observar no mapa. A utilização de usinas, reatores nucleares, cresceu bastante nos anos 70 e 80. A partir dos anos 90, ocorreu uma queda nessa utilização, como podemos observar no gráfico, onde de 33 reatores diminuiu para 4 reatores, apenas. O maior teste de bomba nuclear, chamada Tsar Bomba, foi a mais potente arma nuclear já detonada, desenvolvida pela União Soviética. Era uma bomba de hidrogênio de 3 estágios, um primário, uma bomba atômica do tipo de implosão, secundário, onde deutério e trítio se unissem pela fusão nuclear, e o terciário era outro estágio termonuclear. Em 16 de julho de 1945, os Estados Unidos explodiram a primeira bomba atômica da história. O objetivo atingido pelo Projeto Manhattan desenvolveria e construiria armas nucleares. Construir a bomba recebeu apoio de importantes físicos da época, inclusive Albert Einstein. O campo de provas foi transferido do deserto do Novo México para a ilha do Japão. Assim, o mundo tomou conhecimento de uma nova arma originada nos laboratórios de pesquisas nucleares. E por fim, em 1987, ocorreu um acidente radioativo catastrófico com o Césio-137, em Goiânia, que podemos conferir na seguinte reportagem. Em setembro, Goiânia se prepara para comemorar 54 anos. No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta num ferro velho liberta a misteriosa luz azul, luz da morte, da tragédia. A cidade está traumatizada.
chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas, ruas interditadas. Os primeiros contaminados são atendidos no Estádio Olímpico. Do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o Rio é uma cena que mostra a gravidade da situação. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A energia nuclear mostra uma realidade cruel e deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Esta passeata no centro de Goiânia não denuncia apenas o que aconteceu na cidade. Coloca em xeque a política nuclear do país conduzida pela CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A emoção volta com a morte das 2 primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no Rio melhoram e voltam para casa. O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos. As áreas atingidas pelo Césio passam a ser descontaminadas. Uma delas será a Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de 6 anos que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil.